Gente, é uma felicidade imensa de estar aqui hoje. Passei essa semana passada um susto. E aí a gente vê o quanto a espiritualidade trabalha a nosso favor, conosco, né? E o quanto às vezes a gente não enxerga isso e eles estão ali presentes. Eu estava ótimo, não tinha nada. Mas tinha recebido já uns 2 recados da espiritualidade que eu precisava tomar atenção quanto à minha saúde. Mas não sentia nada, estava perfeito. Até que um dia, uma luz divina, meu irmão, meu pai resolveram marcar uma consulta. Eu achei que era para o meu pai. Ele falou, não, é para você, que você está com essa tosse, está assim. Tá bom, vamos lá então, fui. E na consulta, o médico pediu alguns exames. Aí meu irmão falou, só pediu esses? Vamos pedir mais, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um check-up. Não quer internar hoje? Eu falei, não, vamos esperar passar a Páscoa. Minha irmã vem aí, minhas sobrinhas. Não estou com nada, pelo amor de Deus, que raio de pressa é essa, né? Me internei no domingo de Páscoa, para fazer em 2 dias. Internei domingo, fazia o procedimento, segunda fazia todos os exames, terça no máximo já estava em casa à tarde. A hora que fez o segundo exame, deu 90% de comprometimento de uma veia do coração. O médico falou, olha, eu não sei se é tudo isso. Se for, a coisa é séria. Mas vamos fazer um cateterismo, né, que chama, para a gente ter certeza. E aí, no meio, ele falou, nem vou te sedar, você vai só local, porque se tiver sério assim, você vai precisar me falar se você quer ou não quer. Eu falei, doutor, eu não sou médico, querer eu não quero não, mas se está desse jeito, é o senhor que decide. E foi isso. Então, a espiritualidade trabalha conosco. Eu recebi o recado da espiritualidade, fui enrolando, até que ela me jogou lá dentro, e bem no limite. Então, por isso a gente sempre dá graça. E isso trouxe um despertar para mim. E essa lição de hoje, com a mensagem de reflexão que Zezé deu, ela traz para nós esse despertar, né? Que no livro Evangelho no Lar, o capítulo 5, nós estamos estudando, traz o servo inconstante. E aí eu vi que eu sou bem esse servo, né? E que a gente vai despertando para a importância. Que vocês vão notar que é bem sobre essa reflexão, né? Que nós podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. E entender por que nós estamos em cada lugar e em cada momento. Então, ele traz assim esse capítulo, o servo inconstante. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário, com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato, que demonstrava acentuada tendência pelas esculturas, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se, desse modo, para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de um velho escultor. Abandonou-o também, sem delongas,
asseverando que lhe não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecimento operário, especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho, sobre as ordens de experimentado escultor, de ornamentações em arcos festivos. Mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou, em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia, invariavelmente, que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda a parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam. Então a gente percebe aqui que nós somos assim, né? A gente quer muito imediatismo. Ele queria se habilitar ao reino dos anjos, né? Se tornar um anjo. Só que ele achou que era assim, então eu vou me tornar um guru, vou me direcionar às pessoas, orientá-las, mostrar o caminho, pulando etapas, achando que era um passo de mágica, né? E assim é interessante que às vezes a gente acredita que as coisas nos perseguem, né? Eu sempre estou com um patrão chato, um patrão bravo, exigente. Dentro da família, eu sempre não tenho o reconhecimento que deveria ter. E aí eu fico pensando, né, como a vida me persegue, né? Nós estamos sempre com as mesmas condutas. E quando a gente faz o plano reencarnatório, a gente ora lá pedindo que a gente venha para a gente melhorar, né? E aí a gente acha que vai vir assim, trazendo e cutucando a gente nas nossas dificuldades, nas nossas mazelas, ou vai ser um mar de rosas? Quando a gente pede para vir aqui, para a gente se aprimorar, para a gente evoluir, a gente acha que aqui vai ser um mar de rosas, ou o Cristo vai nos colocar situações que vão tocar nessas necessidades de mudanças que nós temos. Vai nos colocar diante de situações e com pessoas que nós precisamos nos avaliar. E quando a gente começa a perceber isso, a gente percebe que a perspectiva da solução não está lá fora. Não é a mudança do chefe. Não é a mudança da situação. A perspectiva de solução está aqui dentro. Sou eu. A gente começa a prestar mais atenção de que essa mudança de hábitos, de situações que a gente vem passando, nossa, sempre acontece isso comigo, sempre. Talvez você tenha que ter a noção de que é você que tem que mudar, não é a situação fora, não são as pessoas fora. Minha irmã às vezes brincava, meu cunhado,
as filhas dele, quando elas reclamavam de alguma coisa ou criticavam alguém, ele falava assim: não, não é ela que é chata, é você que é simpática demais. Então a outra pessoa parece chata, inconveniente. Né? Então é para a gente ver. Então não é o outro que é tão exigente. É eu que sou muito simpático e acho o outro tão, né, inconstante. Né? Quando a gente vê que as famílias não dão o retorno que a gente quer, a gente acha que a gente é perseguido, desvalorizado, né? A família que nós estamos é onde nós precisamos estar, né? E ela vem exatamente para que a gente tenha esse olhar dessas necessidades de mudanças que nós temos que ter. E aí, como diz aqui nessa reflexão que às vezes é leu, né? Que fala assim, ó, diante da maldade é o bem que auxilia sempre, né? No sofrimento é a paciência. E a gente não faz essa leitura, né? Que é o que nós temos que trabalhar. As situações que nós enfrentamos são situações que a gente tem que trabalhar algum vício nosso, algum erro nosso. Você trabalha com 10 chefes, né? 10 chefes chatos. Você sai de um, entra no outro, emprego atrás de emprego, exigente, chato, né? Você não vê que isso é você que tem que mudar, não é os chefes, né? O Evangelho, ele é um manual de vida boa, um manual de tranquilidade, de equilíbrio, de desenvolvimento e progresso. Mas ele é baseado exclusivamente na minha visão e na minha ação. Não tem nada ali no Evangelho de Jesus que diz assim: vai ficar bom se o imperador fizer tal atitude. Coisa vai ficar boa se os apóstolos melhorarem. Vai ficar bom se João Batista agir de tal maneira. Não tem nada disso no Evangelho. Na verdade, vai ficar bom quando a gente compreender que a gente tem que amar, perdoar, ter benevolência. Quando a gente aprender que nós temos que trabalhar a nossa reforma íntima. Só vai melhorar aí. No Evangelho não diz que as coisas vão melhorar se acontecer isso ou aquilo, na parte externa. Se o sol brilhar, se o inverno não for tão frio, não diz isso. As coisas vão melhorar para cada um de nós quando nós despertarmos que temos que amar, perdoar, trabalhar em prol da coletividade do próximo. Não julgar. E aí continua aqui, né? E assim de tarefa em tarefa, de oficina em oficina. E assim de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia, invariavelmente, que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo, a presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou. Então, quando esses anjos vieram buscá-lo, ele percebeu que eles não estavam tão sorridentes e felizes com ele, né?
E aí um desses anjos indagou: amigo, por que não te preparastes ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: o Pai chamou-te a servir em teu propósito, em teu próprio proveito, e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina, que se pronuncia no momento preciso. Como pudestes esquecer tão simples verdade? Dentro da vida, o malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante, e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugistes a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o mistério celestial? E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e concluiu: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes as asperezas. Inspirando-se na madeira bruta, ao contato da plana benfeitora, abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Então aqui a gente observa, né? Quando ele diz, por que você não agiu dentro? Quando ele pediu para que ele fosse um anjo, né? Se tornasse um anjo, Cristo falou, é simples você chegar a isso. É ter a vida cotidiana. É viver o dia a dia do trabalho doméstico, do labor diário, simples. Aí eu lembrei de uma passagem de um filme, que eu não sei se vocês conhecem, alguns podem conhecer, aquele filme Karate Kids, que é de karatê, um jovem foi procurar um mestre japonês para lhe ensinar, Sr. Miyagi, se não me engano, e ele ensinou, a primeira lição que ele deu para o guri, para ensiná-lo a karatê, deu um pincel e pediu que ele pintasse uma cerca. Para que eu vou fazer isso? O que isso vai me ensinar? Ele falou, lá na frente você vai entender que esse movimento vai lhe trazer resultados preciosos. Assim é a nossa vida, do cotidiano, do dia a dia, de aonde nós estamos, que a gente não questione, que a gente aprenda, estando com uma pessoa chata, ou exigente, ou perversa, e dali a gente entenda o porquê estamos ali e o que temos que melhorar a nós. Não é ela que nós temos que melhorar, somos nós. Que a gente possa entender isso. E quando se diz aqui, o servo inconstante, é isso. Nós somos esse servo inconstante que muitas vezes questionamos situações que nós passamos,
porque achamos que não devemos passar. Às vezes achamos insignificante, como o guri que achou pintar a cerca não tinha nada a ver. E às vezes aquela coisa tão insignificante é uma das coisas mais importantes que nós temos que passar. E eu, com essa situação que eu tive, e aí eu percebi que eu estou na família que eu deveria estar. Eu estou com lições que eu tenho que aprender. Tem vezes que eu falei, nossa senhora, o que eu estou fazendo aqui? Ninguém me reconhece. Ninguém valoriza o que eu faço. Mas eu não estou ali para ser valorizado, para ser exaltado. Eu estou ali para aprender a ser humilde. E dentro de algumas lições que eu tive, eu trabalhei muitos anos atrás na vida noturna, em choperia. Aí, quando eu voltei para cá, a minha mãe logo adoeceu. Eu fui cuidar dela, acompanhá-la, ficar junto. E me afastei da vida profissional. Depois da minha mãe, apareceu meu tio Francisco. Fui ajudar minha tia Neide a cuidar do meu tio Francisco. Aí meu tio Francisco se foi, veio a necessidade de cuidar do meu tio Adilson. E ali eu sentia e tinha essa leitura que hoje eu reconheço que era minha e equivocada. Que as pessoas olhavam e falavam assim, ele está aí, a gente está ajudando ele está cuidando aqui, mas é porque ele está agora sem emprego, está aqui não tem emprego, então a gente ajuda ele, enquanto ele nos ajuda. Só que hoje eu percebo que aquilo era a minha necessidade de mudança, de humildade, de doação, de entrega, de estar mais pelo próximo, porque talvez em vidas passadas eu não tivesse tido isso. E uma vez uma entidade me falou assim, olha, menos, baixa um pouquinho sua bola, você está muito orgulhoso, você está se achando demais. Na hora eu não entendi. Eu não sou orgulhoso, eu não sou metido, eu não sou vaidoso de querer posses e coisas, não sou, respeito todo mundo. Mas aí eu entendi o que ela falou. A vaidade e o orgulho estava dentro do meu coração. Foi logo que eu comecei a fazer palestra, aí eu olhava as outras pessoas, falava assim, nossa, né, olha, coitado, nem sabe o que está passando, né? Olha como está caminhando. Como se eu fosse melhor, por eu estar começando a olhar o Evangelho. Como se eu tivesse além dos outros. E aí, com o tempo, em cada situação que eu tive, que essas leituras, que me deixou de ser um pouco inconstante e ter um pouco desse despertar, é entender que era eu que precisava dessa lição. Que o coitado era eu, não era o outro. Foi igual quando eu entrei no Amor Exigente, que auxilia as famílias com pessoas dependentes, e eu achei que eu entrei como voluntário. Vou lá para ajudar. Vou lá para já ganhar meu pedaço no céu, meus horas bônus, né? Bônus hora. Vou lá. Cheguei lá e de cara já levei um tapa, que eu percebi que quem mais precisava era eu. Muito mais do que muitas famílias que estavam ali com problemas de dependências em drogas e vícios. Eu, apesar da minha família não ter a dependência no vício, eu precisava muito mais daquele grupo do que eles. Então é isso, a gente está exatamente onde deveria estar. A gente tem que entender que cada obra é para a gente aprender. Então não é o julgamento do outro, é o seu. Então que a gente aprenda a sermos um servo constante e ter a fé e a certeza de que o Cristo está conosco, que a espiritualidade e os nossos anjos da guarda estão conosco, nos intuindo e nos orientando.
Que a gente tenha a certeza disso. E que só assim, caminhando juntos, a gente vai conseguir essa evolução. Então, que Deus nos abençoe, nos guie, nos ilumine e nos intua nessa caminhada. Porque é maravilhoso a oportunidade de estarmos aqui, dentro dessas dificuldades, dentro desses transtornos, que são ferramentas e condições que o Cristo nos deu, exatamente porque sabe que nós conseguimos resolver com essas ferramentas e com essas condições. Então, que a gente aprenda a agradecer. E hoje eu só tenho gratidão pela oportunidade e por tudo que eu tenho aprendido. E já sou muito pequeno, que cada dia que eu vou fazer uma leitura desse livro, eu levo um tapa na cara. Cada vez que eu vou ver, eu falo, pelo amor de Deus. E às vezes ainda tem gente que vira e fala, nossa, como ele, olha, ele sabe, ele fala bem, ele... né? Não, eu sou o menor de todos. Mas hoje eu tenho a visão de que eu tenho que ser bem humilde para aprender e reconhecer isso. Então, agradeço a todos vocês, agradeço todos vocês aqui presentes, agradeço a espiritualidade, aqueles irmãos que estão aqui, presentes em espírito, que eles possam ter esse despertar e serem acolhidos e terem uma caminhada nova. Que Deus nos abençoe. Gratidão a todos. Vamos fazer a oração de encerramento? Eu vou pedir mais uma vez a permissão de fazer a oração da serenidade. A oração da serenidade é a oração que nos une, né? Eu acho ela assim muito forte. Ela diz assim, eu seguro a minha mão na sua, uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, com força, sabedoria e fé. Que Deus nos abençoe e que possamos caminhar juntos. Obrigado, Senhor.